foco análise de exercício. E hoje nós vamos continuar com as variações do crucifixo. Se liga aí. Pessoal, como o Jefferson já fez na chamada, nós vamos continuar analisando o crucifixo. Vamos recapitular o de sexta-feira passada, que a gente fez o movimento do crucifixo aqui no aparelho crossover. E aí nós vamos fazer uma variação que foi comentada também semana passada e agora nós vamos demonstrar. De dar 1 a 2 passos à frente e entender o que vai modificar com essa variaçãozinha aí. Vamos lá então, Jefferson. Então, relembrando que a gente fez semana passada, está na linha exata do crossover, a carga está sempre seguindo a tensão do cabo, essa é a ideia. Nessa posição, o cabo sustentado pela carga, a carga empurrando o cabo, não está gerando uma tensão significativa no peitoral, e ele vai fazer uma adução transversal do ombro. Então, esse é o movimento. Durante a adução transversal, do plano transversal ou horizontal, aqui pode ser usado bem o termo horizontal, está atuando aí o peitoral maior e deltoide anterior como movimentadores principais da articulação glenohumeral. Claro que o peitoral menor, serrátil anterior também estão atuando, mas aí na escápula, no trabalho de abdução escapular. Para nesse ponto, Jeff. Nesse ponto aqui, a gente pode notar, pela anatomia palpatória, como nós chamamos a atenção semana passada, que esse ponto aqui, a tensão muscular, ela é muito baixa, porque é um ponto simplesmente de acomodação articular. Então, nós caracterizamos aqui um ponto de descanso. A partir do movimento de iniciar a adução à frente até finalizar, aí sim nós temos um trabalho muscular significativo. A variação que nós vamos mostrar hoje é o Jefferson dando 1 ou 2 passos à frente. E aqui esse 1 a 2 passos à frente, quero chamar a atenção de vocês, que o plano agora do corpo se encontra aqui e o cabo se encontra atrás do plano do corpo, num sentido agora oblíquo em relação ao corpo do Jefferson, em diagonal, e não lateral como estava antes, gerando um ponto de descanso bem caracterizado. Agora, se nós palparmos o peitoral maior, nós já identificamos uma tensão muscular maior nesse ponto do que no ponto final do exercício anterior. Embora ainda seja um ponto de alívio da tensão muscular, não é tão aliviada assim essa tensão muscular quanto era no exercício anterior. Então pode executar isso. Aqui está o movimento então de adução transversal, a execução é a mesma que nós fazíamos antes. Lembrando que no final da adução não encontra aqui ponto de descanso, continua uma tensão bem significativa em função da tensão, lembrando sempre, segura um pouco na frente lá, Jefferson. Lembrando que a tensão é sempre no sentido dos cabos, sempre tracionando contrariamente ao movimento de mas no sentido dos cabos, então não há um alívio de tensão no final da fase concêntrica, que é esse movimento que o Jefferson acabou de executar. Fase concêntrica, fase excêntrica de freio do movimento, contração concêntrica, contração excêntrica. Agora aqui, segura um pouquinho, Jefferson. Nessa posição, como os dois cabos estão tracionando para trás e o Jefferson travou com a articulação glenohumeral através do trabalho deltoide peitoral, a tendência desses cabos é jogar o tronco para trás, tracionar para trás. E aqui entra um estabilizador importante que é o reto abdominal. Pode dar uma aliviada aí, Jefferson, descansado. Então vejam bem, nessa posição, quando eu traciono, como os cabos estão obliquamente para trás, a tendência é jogar o tronco para trás. Tensionando todo o movimento, a tendência é jogar o tronco para trás. Então a grande ideia desse movimento é, ao invés de usarmos uma movimentação paralela dos pés, um posicionamento paralelo, é usarmos um posicionamento antero-posterior. Esse posicionamento antero-posterior, ele permite uma maior estabilidade antero-posterior. Dessa forma eu consigo estabilizar melhor do que um afastamento lateral, principalmente se a quilagem de treino for elevada para um trabalho de força pura, para um trabalho de AVM. Aí é necessário essa estabilização. E a musculatura sinergista estabilizadora vai entrar forte nesse exercício. Como eu comentei, o reto abdominal vai ser um músculo que vai ser fortemente exigido como um sinergista estabilizador através de uma contração isométrica. Nessa posição, tracionando o movimento dinâmico em glenohumeral, a tendência é que o tronco seja projetado para trás, fazendo uma hiperextensão da coluna vertebral. Essa hiperextensão vai ser evitada e sustentada pelo trabalho isométrico estático do reto abdominal. Então essa é uma posição importante que vai exigir mais dos estabilizadores corporais da execução do exercício. O afastamento antero-posterior tende a dar um maior equilíbrio, uma maior estabilidade ao exercício, e os grupos musculares são os mesmos trabalhados. E eu minimizo um pouco o ponto de descanso, embora ainda ocorra no final da fase excêntrica, ele ainda é minimizado. Vai dando ponto aí, Jefferson. Sejam, também só salientar, ontem ainda respondi um seguidor que me questionou se é importante ter um trabalho de flexibilidade aliado à musculação.
E esse exercício é um excelente exemplo disso. Na primeira variação que nós mostramos, onde eu fico no mesmo plano do aparelho, aqui eu tenho um ponto de descanso e eu não tenho uma amplitude articular tão grande. Agora, quando eu dou 2 passos à frente, eu já evito ou minimizo esse ponto de descanso, eu tenho uma amplitude articular maior, eu tenho um maior grau de trabalho do peitoral maior e do deltoide. Então, uma coisa, o braço chegar aqui, como no primeiro exemplo. Outra coisa, o braço vir aqui atrás, como no segundo exemplo. Analisem somente aqui agora a distância, daqui para cá. Estou perdendo aqui o quê? Uns 20 a 30 graus de movimento. Então, aí está a importância de uma boa flexibilidade. Caso eu não tenha uma flexibilidade, um alongamento bom para peitoral, então eu não vou conseguir chegar nesse nível. Caso fosse melhor a minha, eu poderia conseguir chegar ainda mais. Então, não só nesse exercício, mas em todos os outros, tanto para ter uma maior amplitude quando for possível, quanto para prevenir alguma lesão em caso de alguma queda. Se você tiver uma musculatura encurtada, tem muito mais propensão a se lesionar, a romper uma fibra muscular do que se você tiver uma boa flexibilidade. E a amplitude de movimento ela é importante, nós vamos discutir isso no Fisiologia do Treino na segunda-feira, a gente está preparando material para discutir essa questão de hipertrofia, amplitude de movimento, a gente está trazendo materiais e preparando para fazer um programa bem legal aí para mostrar para vocês. Essa amplitude de movimento ela é importante desde que eu não tenha pontos de descanso. Aqui no final eu tenho, se eu evitar aquele final, mas mesmo assim indo até atrás, eu já tenho uma amplitude maior, como o Jefferson colocou. A pergunta que a gente pode acoplar a esse exercício é perguntar o quanto de amplitude de movimento eu preciso. Se você, por exemplo, é um nadador do nado golfinho, se você joga tênis, essa amplitude de movimento para fazer uma batida de direita, por exemplo, ela é importante. Para fazer o movimento, você precisa de uma amplitude de peitoral maior e um trabalho de peitoral para fazer a batida. Então eu posso jogar agora o trabalho do crucifixo no crossover com essa passada à frente, pensando numa prática esportiva diferente que você faça. Então, além do trabalho de musculação, você também joga tênis. Além do trabalho de musculação, você também pratica natação com um certo grau de desempenho e precisa de peitoral especificamente ter uma amplitude maior. Aí seria interessante acoplar esse exercício com 2 passos à frente. Não obrigatoriamente precisa se você só treina hipertrofia. Pode ser usado como variação de treino, como também pode ser usado embaixo do crossover na linha do crossover. Só que isso, como o Jefferson colocou, vai diminuir o grau de amplitude de movimento. Então são variações que tem que ver o que é mais adequado para você e o que não seria tão adequado para esse momento de treinamento que você está praticando. Sempre com muito cuidado, sempre perguntando e falando com o profissional de educação física que coordena seu treino. Agora a gente vai mostrar com o Jefferson, a gente vai fazer um corte aqui e vai mostrar com o Jefferson o trabalho que ele faria da mesma forma, só que com os halteres, para vocês verem como muda essa carga aí. Ligar. Bom, agora nós vamos fazer então a anatomia palpatória para identificar a diferença do trabalho no cabo, no crossover, comparando com o trabalho de halteres. Muita gente acredita que fazer o trabalho de crucifixo em pé com halteres vai trabalhar o peitoral. Vamos verificar isso agora. Então o Jefferson foi à frente e está executando o trabalho de crucifixo. Sustenta um pouquinho, Jefferson, sem fechar muito. Um pouco mais aberto para a gente poder aí. Se a gente fizer a anatomia palpatória agora, a gente consegue identificar um ótimo trabalho, vou ficar aqui atrás, um ótimo trabalho do músculo peitoral, uma tensão tanto na região clavicular quanto na região externo-costal, obviamente ali no deltoide. Pode abrir um pouquinho mais, isso, sustenta um pouquinho. Aqui já vamos entrando próximo ao ponto de descanso, ainda tem um trabalho muscular forte, mas não tão forte. De qualquer forma, todo o peitoral da porção superior e inferior está atuando. Agora nós vamos fazer o mesmo trabalho com os halteres, a mesma execução do movimento com os halteres, para vocês verificarem as diferenças que ocorrem aqui. Vejam bem, os halteres agora a carga é vertical, de cima para baixo, ação gravitacional. Se a gente verificar agora a musculatura, sustenta um pouquinho aberto, né? Isso. Nós podemos notar, vejam bem, pela anatomia palpatória, que o peitoral agora aqui não está atuando. Não está atuando, ele está numa tensão bem baixa de tônus muscular, nem a porção clavicular e nem a porção externo-costal que é de baixo. Fecha um pouquinho aqui para a gente poder, isso, sustentou. Podem ver de novo que o peitoral não está atuando. Aqui pode baixar. Aqui o que acontece? A carga gravitacional para baixo. Consequentemente, o esforço é maior de deltoide para manter a posição. Por mais que eu execute o movimento transversal do ombro, abdução e adução, simulando o crucifixo, a carga é vertical para baixo e não é uma carga resistiva contra o movimento, que é o trabalho do peitoral, que é o movimento de adução transversal.
Então, não é porque o movimento é o mesmo que nós vamos estar estimulando o mesmo grupo muscular. Nós temos que ver para que lado está a resistência ao movimento. Com os halteres, a resistência está para baixo, jogando o movimento, as mãos para baixo. Quando nós utilizamos o cabo, a resistência está contra o movimento de adução. E aí entra a eficiência para o trabalho do peitoral maior. Então, esse cuidado tem que se tomar, tem que ser bem grande, para não se copiar o movimento e se acreditar que está trabalhando o mesmo grupo muscular. Não se trabalha peitoral de uma forma eficiente com halteres em pé, fazendo um movimento de crucifixo. A gente acabou de mostrar com a anatomia palpatória. Alguma coisa desse fecho aí, Jefferson? Isso aí, somente cuidar sempre com a execução do exercício, não colocar um peso extremamente pesado que você não vai suportar. A sua técnica de execução auxiliada com os sinergistas estabilizadores. Caso você coloque ali 10 placas em cada lado, consegue executar, porém você não tem base de sustentação de membros inferiores, não tem uma força abdominal necessária para sustentar a posição, por exemplo, com 1 a 2 passos à frente. Então sempre cuidar com a segurança e eficácia do seu treinamento. Aí tu já tocou na questão da periodização do treino, preparando para executar esse exercício os grupos musculares que sustentam esse exercício, que são os estabilizadores. Aí vem toda uma programação de treinamento que tem que ser feita para às vezes se executar com eficiência e segurança um determinado exercício, caso nós mostramos hoje. É isso, pessoal. A gente aguarda vocês na próxima semana em mais um Treino em Foco, análise do exercício. Um abraço, até lá. Ou seja, de todo o arco de movimento desse grupo muscular, ele já se encontra com um bom grau de encurtamento passivo, não está gerando tensão para isso, pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado. E dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o